Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de dar início, então, gostaria de pedir a vocês para vocês curtirem esse vídeo, para vocês compartilharem com os seus amigos e se inscreverem aqui no canal. Também deixe os comentários de vocês aqui embaixo, dizendo assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse para os próximos vídeos e também contando um pouquinho da experiência de vocês. Bora lá pro vídeo então? Olá, então, hoje eu gostaria de trazer um assunto para vocês sobre os primeiros dias do bebê em casa. Por que eu pensei sobre esse assunto? Como eu comentei com vocês em outros vídeos, então, eu participo de alguns grupos de mães e nesses grupos eu vejo que algumas mães trazem que os dias que mais são angustiantes para elas são os primeiros dias com os bebês em casa. Claro que isso não é uma regra, não é todas as mamães que passam por isso. Algumas mamães têm uns bebês bem tranquilos, que já chegam e são bem dorminhocos, dormem bem e graças a Deus não têm cólicas. Mas aquelas mamães que os bebês chegam em casa, não dormem direito, acordam de hora em hora e têm cólicas, tem um início bem angustiante, bem apavorante. E eu sou uma delas. Hoje a minha bebê tem 3 meses e 15 dias, mas logo que ela veio para casa, nos primeiros 15 dias, foi bem complicado. Ela acordava praticamente a cada hora de noite para mamar, chorava muito, tinha muita cólica e eu, sendo mãe de primeira viagem, me apavorei. Foi algo assim que eu não sei como explicar para vocês, porque eu sentia muito aquela dor que ela sentia, eu sentia o sofrimento dela e eu queria acabar com aquilo porque aquilo me cortava o coração e eu não sabia como fazer para acabar com o sofrimento dela. Em relação às cólicas, eu tentei de tudo que me disseram para fazer, eu tentei todas as dicas. Falando em dicas, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando algumas dicas que eu realizei com a minha bebê e deu certo. Vou deixar o card aqui para vocês no final do vídeo. Só que mesmo às vezes fazendo todas essas dicas, ainda assim ela continuava chorando. E não só por cólicas, mas por N motivos, por ser um recém-nascido. Gente, antes de dar continuidade, eu gostaria só de salientar para vocês, já que eu falei sobre o vídeo de cólicas, que as dicas que eu realizei com a minha bebê foram dicas que eu pesquisei, que eu li, que eu falei com o pediatra e ele também me auxiliou nesse processo. Mas eu sempre observei se ela tinha febre, sempre observei a barriguinha dela, se não estava distendida. Por quê? Porque se apresentar um outro sintoma além das cólicas, como o abdômen distendido ou febre, isso é sinal que a gente deve procurar imediatamente um profissional. Porque isso indica que tem algo além de somente ser aquelas cólicas normais. O que eu quero dizer com cólicas normais? Aquela que todos os recém-nascidos vão ter porque seu intestino está começando a funcionar fora do útero. Então é importante prestar atenção nisso, tá bom? Então voltando para o assunto aqui que eu queria trazer para vocês. O que eu gostaria de falar hoje sobre esses primeiros dias é que muitas vezes eles fazem com que nós mães, sendo de primeira viagem ou não, nos sintamos muito sozinhas, nos sintamos incapazes. A gente fica naquele sentimento de culpa às vezes porque não sabe o que fazer. Muitas vezes acontecia da minha bebê ter cólica logo depois que ela mamava, então me sentia culpada pensando, foi porque ela tomou meu leite, alguma coisa que eu comi fez mal para ela. E sim, pode ser alimentação, mas não se prenda que é só a alimentação da mãe, porque eu deixei de comer quase tudo no primeiro mês ali, e mesmo assim ela ainda tinha cólicas. E eu fui perceber que, na verdade, depois lendo muitos artigos que eu busquei, que isso é um processo normal, porque o intestino do bebê está se acostumando aqui fora. Vamos pensar assim, lá dentro da barriga da mãe era tudo aconchegante, tudo apertadinho, ele não precisava fazer uso desse intestino, ele não sentia frio, ele não sentia calor, ele não tinha fome, porque as necessidades dele eram supridas na hora, então ele não tinha que estar solicitando para ser atendido.
E depois que ele vem aqui para fora, ele tem que estar solicitando a todo momento para a mãe. E como ele faz para solicitar para a mãe que alimente, que vista ele, ou que tire uma peça de roupa, ou que faça uma passagem, ou enfim, né? Como ele faz para solicitar para a mãe, para informar para a mãe, para comunicar que ele está desconfortável? Através do choro. Então é normal, o bebê vai chorar por qualquer coisinha quando ele vem para casa, para nossa loucura, para o nosso desespero enquanto mães, porque interpretar esses choros é muito complicado, é muito difícil, mas aos poucos vocês vão conseguindo fazer isso, fiquem tranquilas. Então é perfeitamente normal, até o intestino do bebê se acostumar a funcionar direitinho, se acostumar com os alimentos, com o leite, vai doer, né? Vai doer, vai dar desconforto, e a gente tem uma série de coisas que pode fazer para estar auxiliando ele nesse processo, para estar deixando um pouco menos dolorosa essa fase para eles, mas não se sintam culpadas, porque isso é perfeitamente normal de acontecer. E em últimos casos, claro que vocês vão poder sempre procurar o profissional, né, o pediatra do bebê, para estar auxiliando vocês. Outras coisas que fazem o bebê chorar também é que o bebê tá aqui fora, como eu disse para vocês, para eles é muito estressante, né? Então vamos pensar assim, como que a gente pode fazer para deixar o bebê mais seguro, mais aconchegante e se sentir mais próximo ao útero, né? Que era o que ele estava acostumado. Então isso tem várias dicas que eu posso trazer para vocês. Esse fenômeno, inclusive, se chama esterogestação. Eu posso trazer um vídeo só sobre isso para vocês, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Até na questão do berço, vocês podem comprar um ninho redutor para botar dentro do berço, para deixar o bebê mais aconchegado, mais juntinho, porque vamos pensar, né? O bebê tava lá dentro do útero apertadinho e daqui a pouquinho vocês colocam ele num berço solto. Ele se vê solto, é claro que ele vai se sentir inseguro, né? Então, um ninho redutor, tem o charutinho que dá para fazer, mas o charutinho, o bebê não é para dormir, né, enrolado num charutinho. Isso vocês podem fazer, por exemplo, numa questão de cólicas, né, enrolar ele em formato de charutinho, para que ele fique mais apertadinho, para ajudar nos momentos da cólica. Pro bercinho mesmo, o ninho redutor é uma boa pedida e isso ajuda bastante. Vocês mesmos podem fazer em casa, vocês não precisam comprar um ninho redutor, né? Vocês podem fazer com os coelhinhos, fazer os rolinhos, né? Então é bem tranquilo fazer isso. E eu sei que a gente fica perdida nesse período mesmo, a gente se sente angustiada, então busque grupos de ajuda, busque grupos de outras mães, né? Eu sei que nesse momento é meio difícil a gente sair para participar de um grupo presencial, mas a gente pode estar participando de grupos online. Eu participo de grupos no Facebook e foi isso que me ajudou muito. Conversem com outras mães, se vocês têm amigas que já tiveram filhos, alguém na família, né? Conversem com essas pessoas, troquem experiências, que vocês vão ver que não é só vocês que passam por isso, outras mães também já passaram por isso, também se sentiram da mesma forma que vocês. É perfeitamente normal a gente se sentir impotente, né? Essa é a palavra que define bem esses primeiros dias com o bebê recém-nascido em casa. E depois desses primeiros dias, vão vir outros tantos de outras tantas coisas que a gente vai experienciar, que vão nos deixar totalmente perdidas, mas aos poucos a gente vai conseguindo identificar e vai conseguindo se adaptar a cada uma dessas coisas. Mas hoje o meu recado para vocês é esse. Não se sintam culpadas, tentem não ficar tão desesperadas, busquem ajuda, conversem com outras mães, participem de grupos, porque o choro é algo normal, é o bebê se comunicando com vocês e ele precisa chorar para se comunicar, é a forma dele pedir, dele dizer o que ele está sentindo, certo? Então eu vou encerrando esse vídeo aqui. Novamente eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com seus amigos, se inscrevam no canal, deixem os comentários de vocês aqui embaixo, façam sugestões para próximos vídeos e também contem para mim como foi para vocês a experiência de vocês com os bebezinhos nos primeiros dias em casa. Muito obrigada e fiquem com Deus.